Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Joana, então eu só levantei a bola, né? O Lofredo perguntou qual é o primeiro tema, vou deixar para você. Vamos falar de Corinthians? Em busca do treinador, do sucessor de Ramon Dias. Literalmente, né? Porque o Fabinho Soldado Foi lá pegou um pegar. avião, foi até Florianópolis ter essa primeira conversa com o Dorival, que foi boa. Mas vamos deixar claro uma coisa aqui, tá? Tá muito distante de se começar a redigir um contrato. Mas tem uma coisa muito importante também. O Dorival, quando ele recebeu aquele primeiro contato, lembra? Na semana passada, no dia seguinte à demissão do Ramon, o feedback dele foi: Corinthians é o que me falta na carreira. Por isso que, por mais que a pressa do Dorival de voltar a trabalhar fosse zero, seja zero nesse momento, ele não estava muito preocupado com isso. Tanto é que a rescisão não foi assinada com a CBF, eu tenho mais informações para dar em relação a isso e o quanto isso atrapalha. Ele ainda é técnico da Seleção Brasileira. Ele não assinou rescisão. Não assinou rescisão. Essa é a informação que eu tive junto ao staff do Dorival. Isso está na mão dos advogados dele. E é óbvio que isso atrapalha e entra na conta do Corinthians agora também, né? Eles querem contratar um técnico que tem uma pendência aí com a CBF. Ele teria que abrir mão de uma bolada. É isso que ele está discutindo. Os advogados do Dorival estão discutindo ainda com a CBF, porque tem os salários e tem a multa. Por que, isso não ele tá tem resolvido. que abrir mão de uma bolada? Exatamente. Por que, ele tem que abrir mão? Por que ele deveria abrir mão? A CBF não mandou ele embora? Sim. Ele tem que receber o que está combinado no contrato. Se ele vai arrumar outro emprego normal, depois... Né? Não, mas é muito normal que se faça um tudo bem, pode acordo se para chegar receber num mais acordo. rápido. Exatamente. Claro. Porque esse acordo não foi atingido. Então, não tinha uma pressa do Dorival para assinar essa rescisão, porque ele precisa fazer o que é bom para ele, dentro do que é possível a CBF fazer. A CBF teria que pagar, em tese, teria que pagar todos os salários até o final de 2026, mais uma multa. Né? Então, isso está sendo debatido entre os advogados da CBF, entre a parte jurídica da CBF e a parte jurídica do Dorival. Por que isso entra na conta do Corinthians? Pela pressa do Corinthians nesse momento agora. E aí... atrapalha um pouco a negociação. O que o Dorival pode fazer? Que eu andei conversando aqui de manhã, pode entrar com uma liminar. Você que acordou as pessoas hoje, né? Eu peço perdão. Inclusive, fizeram uma figurinha minha. Eu vou mandar para vocês no grupo. Fizeram uma figurinha justamente para essa minha característica de mandar mensagem cedo e tudo mais. A mensagem não tem problema. O duro é quando você tem que telefonar. Ninguém liga mais em 2025. Usa mas liga. Liga, porque... Sabe quando você manda mensagem? Mas eu já sei para quem eu posso mandar. Tanto é que a minha saudação da manhã é assim: eu sei que você está acordado. Isso. Eu sei que você está acordado. Então, eu já sei para quem que eu posso conversar. Por exemplo, uma dessas fontes que eu liguei, de fato, estava acordada, para entender melhor essa situação. Como fica o Corinthians nesse compasso de espera do Dorival para se acertar com a CBF. O ponto positivo para o Corinthians, em relação aos outros clubes que procuraram o Dorival, é que esse primeiro feedback que ele deu lá atrás, né, quando era apenas uma sondagem, é esse: olha, o Corinthians é o que me falta. Né? O Dorival tem passagem pelo Palmeiras, foi uma passagem mais rápida pelo Palmeiras, de fato, né? Foi para salvar o Palmeiras do rebaixamento, se não me engano, foi em 2015. 2014, 2015, né? 2014. Então, fez uma passagem rápida pelo Palmeiras para salvar do rebaixamento em 2014. Tem passagens vitoriosas pelo Santos, tem passagem vitoriosa pelo São Paulo. Falta essa passagem pelo Corinthians. E no Rio ele tem passagem por todos os clubes também. Então, acho que Botafogo tem? Acho que o Botafogo... Acho que o Botafogo não. Fluminense, Flamengo e Vasco. Botafogo não. E pelo Palmeiras, talvez ele queira um dia dirigir um Palmeiras com uma condição melhor. Porque salva do rebaixamento sem fazer é muito bom. Até porque a história dele está ligada ao Palmeiras. Ao Dudu, né? A história inicial, né? E ele também foi jogador do Palmeiras. Sim. Né? Mas já tem uma passagem ali. Né? Sim, foi rápida, mas foi importante para aquele momento ali que e ele foi para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E assumir o Corinthians hoje é diferente do que assumir o Corinthians num bom período aí. Diria que de 2020... O time do Vitor Pereira ainda era um time bom. A partir do Vitor Pereira, o Corinthians montou times com muita dificuldade de qualidade. Tá? Então, e agora voltou a montar uma equipe
com boas condições. Então, assumir o Corinthians agora é diferente de assumir o Corinthians quando o Ramon assumiu e outros que vieram antes. Porque esses técnicos trabalhavam para colocar o Corinthians numa situação de evitar rebaixamento, né? Inclusive o próprio Ramon. Depois chegaram conseguiu os jogadores, aquele a mais, né? Chegaram os jogadores e ele conseguiu desenvolver um time que se classificou e depois se desclassificou da Libertadores. Então agora vale a pena, porque quando o Tite foi convidado daquela vez que ele não aceitou e depois ele pegou o Flamengo... 2023? Não queria trabalhar, não queria trabalhar porque olhou o Corinthians e falou assim, não... Aí ele depois... poderia tá no ter direito essa mesma dele, justificativa, se fosse o caso. Acho que seria compreensível também. O quê? Se ele tivesse desistido do Corinthians por outras razões que não fossem as que ele apresentou, Claro, razões de claro, saúde, tem todo seria direito. compreensível, Não, claro. mas na época o torcedor do Corinthians ficou chateado que o Tite deu não pro Corinthians, falou, não quero trabalhar esse ano mais, e aí veio o Flamengo e ele trabalhou naquele ano. Né? E o torcedor do Corinthians ficou chateado por conta disso. Mas, como profissional, se você for avaliar, era uma decisão bastante aceitável. O Corinthians é um trabalho difícil agora. Quero trabalhar só o ano que vem. Aí veio o Flamengo. Não, peraí, o Flamengo é um trabalho que eu posso iniciar agora para tentar colher frutos no ano que vem. Decisão profissional. Ok. Né, talvez ele pudesse ter dado outra justificativa que doesse mais para o torcedor corintiano. Falar, não, olha só, não posso aceitar o Corinthians agora porque não dá para fazer nada aí. Né? Seria mais dolorido. Poderia. Mas seria mais direto e não correto, porque ninguém vai fazer isso. Mas, enfim, Dorival passa a ser o melhor nome. Não tem do Tite. Não, oficialmente agora é o nome, mas tem essa pendência com a CBF. Não quer dizer que o Dorival não vá resolver. Mas entra numa conta, né? Uma coisa é você ter uma questão com o seu antigo empregador, não ter pressa para resolver, deixar nas mãos dos advogados, então você não assina a rescisão porque está acertando uma melhor condição de pagamento para você, que ele tem total direito disso. O Corinthians tem pressa para que ele acerte essa negociação, por isso que entra na conta do Corinthians também. Então, o Dorival está numa situação muito confortável para negociar. Quem está desconfortável é o Corinthians. Aliás, fica desconfortável para negociar com qualquer treinador, né, depois do que aconteceu com o Tite. Agora, fato é, o Fabinho Soldado pegou um avião, foi até Florianópolis, teve essa boa conversa. Vamos lembrar que Fabinho Soldado e Dorival já têm uma relação antiga e muito boa desde a época do Flamengo. Então, eles já têm uma amizade, têm uma liberdade para conversar. Foi uma primeira conversa muito boa. E, repito, né, o Dorival tem essa simpatia maior por assumir o Corinthians exatamente porque, para ele, em termos de carreira, falta passar pelo Corinthians. Então, ele tem essa percepção que seria um bom projeto de retomada de carreira assumir o Corinthians nesse momento. A segunda questão, que atrapalha um pouco, é essa questão com a CBF, que primeiro ele precisa se acertar com a CBF, acertar o que ele vai receber e assinar essa rescisão para estar livre para você firmar um outro compromisso empregatício. Para fazer um novo contrato, que ele vai um dia assinar uma rescisão e depois... Aí é maravilhoso, isso é um mundo fantástico. Bom, mas aí enfim, não é a realidade dos treinadores, né? Eu estava conversando com meu pai sobre isso, que é impressionante, né? Maravilhoso. As decisões que os técnicos recebem. Né? Não, e assim, veja só, o seu trabalho, não é que você é bonificado pelo seu trabalho, não. Se o seu trabalho não der certo, e não quiserem que continue, aí tem que te pagar um bom dinheiro. A vida melhor que essa não tem. É isso, o Dorival, claro, olha o lado dele também em toda essa negociação. A gente segue acompanhando para saber quem vai ser o novo técnico do Corinthians depois da recusa do Tite. O nome do Dorival aparece agora como prioridade. Prioridade... Tá andando, mas por que eu falei que tá distante de você redigir um contrato, de começar a trabalhar mais por uma assinatura e anúncio? Porque tem essa questão primeiro. Tá. Então precisa resolver. É isso que eu tô... Desculpa, isso. né? O pessoal que assiste o News, você tá acostumado, porque eu fico olhando o telefone aqui. Isso. Tô tirando essa dúvida nesse momento. Então, a notícia tá viva nesse momento. E depois eles começam a conversar com o Luiz Castro. Isso... Não, eu acho que tem muita chance de resolver com o Corinthians, só que tem isso que o torcedor precisa entender, tá? Tem essa questão e o quanto o Corinthians vai estar disposto a auxiliar nessa questão. E quando eu falo auxiliar tá bom, vai,
para você assinar mais fácil a rescisão lá, como é que a gente vai fazer? Exatamente. Isso vai entrar na conta do Corinthians. Então é isso que a gente está tentando entender qual que vai ser o tamanho. Não dá para ser assim. E o Corinthians... Mas não tem jeito. Não, sabendo não qual a urgência de já contar com o treinador. Não dá para ser futebol assim. brasileiro, né, Lufeira? Dá para ser assim. Quem deve 2,5 bilhões, deve mais 25 milhões também, né? O que é 25 milhões para quem deve 2,5 bilhões? Seguimos aguardando, então. Se apitar aí no Zap, Joana, você fala também que a gente volta a dar informações. Volta. Aqui o pessoal está acostumado já, né? Que o celular faz parte do programa, é o integrante. É isso.